Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Toda honra e toda a glória seja dado a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero fazer menção dos irmãos que foram os motoristas, se não me falha a memória, Jamilton, o irmão Anderson. Deus abençoe a vocês, aonde vocês estiverem. Também quero deixar registrado publicamente, ainda em tempo, minha palavra de gratidão ao pastor Rubens Franco, que foi o instrumento que Deus se utilizou para que a gente chegasse até aqui hoje. Capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 4, quem achou, diga: eu vou para o céu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 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 No lugar da palavra fumaça, você vai colocar a palavra glória. E a casa se encheu de glória. 1, 2, 3. E a casa de glória. Mais uma vez. E a casa se encheu. Amém. Ainda sobre os seus pés. Como todo bom pentecostal, você vai liberar uma palavra profética que eu vou pedir para que você fale para a pessoa que está do seu lado. E depois que você liberar esta palavra, como um bom pentecostal, ele vai selar a palavra agora, falando alguma coisa que só os pentecostais sabem falar. Glória, aleluia, manto, terra, fala, é comigo, é forte, é hoje. Dá seus pulos, fala alguma coisa aí agora, tá certo? Então olha para alguém e diga para ele assim, ó: Deus quer te encher de glória. Deus quer te encher de glória. Se é pentecostal, vai selar a palavra falando alguma coisa bonita agora. Glória a Deus. Se assente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se for possível, na sonoplastia, se pudesse me dar mais um pouquinho de peso aqui no meu retorno, eu ficaria muito agradecido. Se não puder, eu respeito, pois não faltamos na lição da ética. Mas, queridos irmãos, noiva do Cordeiro, crianças, adolescentes, homens, mulheres, pequenos, grandes, todos os amigos que são simpatizantes da nossa fé, irmãos que vieram de perto, de longe, toda a igreja que está reunida aqui na noite deste dia, ao céu aberto, que já louvou, que já adorou, que já ofertou, e que neste momento se atenta totalmente ao altar deste ambiente para ouvir a palavra de Deus, com muita simplicidade, com temor, com tremor, eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração. É bem verdade que o esqueleto eu fiz, o esqueleto a gente faz, mas o corpo da mensagem, quem dá é Deus. E na medida que eu estarei fazendo a exposição bíblica, por certo, o Espírito de Deus vai assumindo o ambiente e vai falando segundo a necessidade desta noite. O maná de ontem foi para ontem. O de amanhã será o de amanhã. O de agora é para agora. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Só para a gente aquecer as turbinas, se é pentecostal e acredita que esta palavra vai ser forte, dá um glória a Deus mais uma vez, para a gente ficar mais à vontade. Glória a Deus.
Queridos irmãos, Isaías é filho de Amós, é neto de Joás, é sobrinho de Amazias, é primo de Uzias, é casado com uma profetisa, e não se sabe ao certo o porquê desta nomenclatura, se pelo fato desta mulher ter exercido o ministério profético, ou se pelo fato dela ter sido casada com um profeta. Sabemos que é certo que desta profetisa, Isaías teve 2 filhos. O nome do primeiro é Sear-Chasub. O nome do segundo, parece línguas estranhas, mas acredite, era o nome do rapaz. Maer Salal Hasbaz. Quem conhece sabe muito bem que na semântica destes 2 nomes existem significados proféticos, que tem tudo a ver com uma profecia acerca da Síria e acerca de Israel. O primeiro nome significa que somente o remanescente voltará. O segundo nome significa despojo rápido, presa segura ou presa veloz. Quem conhece sabe muito bem que todo o contexto deste livro vai girar em torno dos significados destes 2 nomes. Logo, se fôssemos nesta noite galgar os nossos raciocínios, a nossa massa cefálica, a nossa mente, em cima deste pensamento, teríamos uma longa estrada para caminhar. Mas não é sobre isto que o Espírito de Deus me inspira a falar-lhes nesta noite. O que me chama a atenção, ainda tratando acerca da biografia do profeta Isaías, é que quando nós falamos acerca da sua biografia, nos deparamos com uma das pérolas da antiga aliança. E por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada? Falar sobre Isaías e nos atentarmos aos seus anos de ministério, de atividade ministerial, é entender que este profeta foi um profeta diferenciado. Um homem que tinha um quê de especial na sua chamada. Um homem que se diferenciou de todos os demais profetas. Se não, vejamos, ele não foi o profeta das lamentações, como foi o profeta Jeremias. Não foi o profeta dos sonhos, como foi o profeta Daniel. Não foi o profeta das visões alegóricas, como foi o profeta Ezequiel. Isaías é conhecido por todos nós como profeta das profecias messiânicas. Foi ele no Antigo Testamento quem mais proferiu palavras acerca da manifestação do Messias. Nós poderíamos permear por dentro das páginas seletivas do seu livro e extrair, dissecar, extrair tantos e tantos textos que existe uma profecia messiânica proferida pelos lábios deste homem. Mas, por que não dar nota àquela profecia que é texto áureo de todas as nossas escolas bíblicas dominical, nossos cultos de ensino e que todo cristão conhece? Foi Isaías quem disse que a virgem conceberia, daria luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Foi ele quem disse que o menino também chamaria-se Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Foi ele quem descreveu todo o sacrifício vicário do Cristo, ao desossar o capítulo 53 do seu livro. Se nós fôssemos nos atentar ao capítulo 53 do livro do profeta Isaías, falaríamos acerca do homem de dores, mas também não é sobre esta estrada que eu quero caminhar. O que eu quero fazer você entender é que quando nós falamos acerca do profeta Isaías, estamos falando do profeta, que além de profeta foi poeta. Sua mente incrível, seu raciocínio, sua criatividade. Nós poderíamos desossar textos aqui e mostrar o poder, a potência que a massa cefálica deste homem foi enquanto ele profetizava. Seu hebraico era refinado, sua linguagem era refinada. E nós, pensando nisso, também teríamos uma longa estrada para caminhar. Mas não é sobre isso que o Espírito de Deus me inspira a falar-lhes esta noite. Nós também poderíamos
poderíamos falar da influência que este profeta tinha dentro do contexto de monarcas, pois de todos os profetas da Bíblia Sagrada, Isaías foi aquele que mais teve acesso ao palácio, aos reis, aos monarcas. Tinha sangue azul nas suas veias, ele tinha grau de parentesco com o rei. E aqui também teríamos uma longa estrada para caminhar. Mas enquanto eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite, já que eu terei 2 participações neste Aviva Ariquemes, o Senhor é Espírito Santo, intérprete por excelência da Bíblia, fez-me pensar acerca do capítulo de número 6, já que este homem de sucesso, este profeta que calcou as grandes escalas do ministério, este homem de uma envergadura invejável, este homem que chegou onde poucos homens chegaram, e tem a sua vida dividida no capítulo 6, antes dele e depois dele. Antes do capítulo 6, era um profeta que falava como profeta, um profeta que tinha credencial de um profeta que se calçava como profeta, um profeta que se vestia como um profeta que era profeta, falava a linguagem do profeta, mas o grau de intimidade deste profeta com Deus que o havia chamado parecia ser um tanto raso. Quem conhece de Bíblia sabe muito bem que do capítulo 1 ao capítulo de número 6, a chamada deste homem parece não avançar, parece não progredir, parece não crescer, parece não ir, parece que existe uma barreira que impede Isaías crescer, que impede Isaías de avançar. O que me chama a atenção é que só depois do capítulo 6 é que a chamada deste homem avança e ele vai viver o que Deus de fato queria que ele vivesse. Logo, eu tenho diante dos meus olhos o capítulo que é divisor de águas da chamada deste homem. Enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus falou-me que marcaria esta noite de sexta-feira do Aviva Ariquemes 2018, colocando um divisor de águas aqui. Te prepara, tua vida é uma antes de agora e será uma outra depois de hoje. Deus está falando ao meu coração. Ainda não é a mensagem, mas eu já vou liberar a palavra para quem tem glória na boca. Qual é a palavra? Te prepara. O espírito de profecia já está falando ao meu espírito que o que estava parado vai decolar, o que estava quebrado ele vai restaurar. Deus está me falando que haverá um divisor de águas aqui. Eu sinto que eu vou pregar para pessoas que já era para estar longe, já era para estar vivendo um sonho, já era para estar vivendo a promessa, já era para estar vivendo aquilo que Deus falou que faria. Alguma coisa aconteceu, te parou, te neutralizou, te paralisou. Deus te trouxe neste evento para dizer: a barreira cai agora, e o Deus dos céus já mandou eu falar. Para quem tem glória na boca e acredita na palavra, levante a mão só para mim saber. Levanta. Glória, levanta a mão e segure ela no 5º andar. Glória, eu estou começando a perder a timidez aqui. A turbina já começou a ser aquecida. Levante a mão que eu vou dar lugar para o guerreiro aqui. Glória, assim diz Deus para quem tem glória na boca: foi eu quem comecei a boa obra, e eu sou fiel para aperfeiçoar. Glória, glória. Pega na mão desta. Glória. Pega na mão desta pessoa que está do seu lado. Pega na mão dele. Levante a mão dele para cima. Isso. Glória. Quem é pentecostal dentro da igreja. Quem é pentecostal fora da igreja. Eu sou apologista da fé pentecostal. Nasci no fogo e não me contento
gente ficar mais à vontade. Glória não escandaliza. Aleluia não escandaliza. Línguas estranhas não escandaliza. O que escandaliza é adultério, é prostituição, é álcool, é palavrão, é pecado. Mas quem tem glória na boca, levante a mão para cima. Levanta. Orebacandarabahaya. Levante a mão agora. Por 1 minuto, irmão. Enche esse ambiente de glória a Deus agora. Vai. Sobe. 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 Tá ficando bom. Sobe. Sobe. Urimicandarabahaya. Eu não vou precisar pregar por muito tempo. Até porque quando o machado tá bom, não precisa bater muito. Chacoalha ele e diga: Deus vai dar uma virada. Deus vai dar uma virada. Glória. Se tem alguém que crê, joga a mão lá em cima e abre a boca para adorar. Oremaia. Urimicanda. Glória. Glória. Pastor André Matias. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías é o divisor de águas da chamada dele. O que foi que aconteceu de tão importante? Qual foi a senha? Qual foi o segredo? O que aconteceu aqui de tão interessante que mudou a história desse homem? Qual foi, pastor? Eu fiz questão de ler com a noiva do Cordeiro os 4 primeiros versículos do capítulo, mas para sermos mais extenso, mais profundo e falar com mais propriedade, teríamos que ler até o versículo de número 8, pois nas entrelinhas do texto existem pelo menos 5 visões que Isaías teve, e só depois destas visões é que a vida de Isaías mudou. Vou liberar a palavra para quem crê. Deus vai te dar visões aqui hoje. Deus vai te dar visões, e depois destas visões tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu poderia falar de tantos personagens da Bíblia que só mudou depois de uma visão, mas o tempo é remido, e eu preciso te dizer que a primeira visão que Isaías teve está no versículo 1, e o que me chama a atenção, Alisson, é que ele mesmo disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Vou falar até entender. Eu vi. Se o teclado quiser vir, vem, meu filho, que eu já estou a 1000 por hora. Eu vi. Glória. Vou falar até entender. Eu vi. Não foi Flávio Joséfo, eu vi. Não foi Eusébio de Cesareia, eu vi. Não foi Russell Norman Champlin, eu vi. Não foi Martin Lloyd Jones, eu vi. Não foi John Stott, eu vi. Não foi Charles Swindoll, eu vi. Não foi Hernandes Dias Lopes, eu vi. Não foi que alguém me falou, não foi que alguém me contou, eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Uramaia. Não foi o Instagram, eu vi. Não foi o Facebook, eu vi. Eu vi. Viu quem? O Senhor. Aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele.
Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, reverência. Com 2 cobriu os pés, santidade. Com 2 voava, liberdade. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade para adorar. Você está feliz? Prepara o pulmão para dar glória com a palavra agora. E uns olhavam para os outros e diziam: Kadosh, 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 Kadosh. No segundo Kadosh era para ter dado glória mais alto, mas tudo bem. Vamos embora. Kadosh, 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 Adonai de Sabaoth, Melohot, Haret, Kavod. Santo, 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 Santo. Me perdoe a simplicidade. É que eu tô com vontade de sair correndo aqui. Eu tô há mais de 70 noites pregando. Já tô chamando a Abacuque de Albuquerque. O meu pé tá na terra, mas a minha cabeça tá no céu. Se tem mais alguém comigo aqui, joga a mão pra cima e abre a boca. Abre a boca pra adorar. Ele amarra. Vocês não têm ideia do que Deus começou a fazer aqui agora. Por favor, melhore o som para mim aqui, porque eu estou sentindo que vai acontecer milagres aqui. Eu já vou pregar, mas eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. E se avivar e queimes, irmão. Quebra o protocolo, quebra os paradigmas. A etiqueta fica dentro da sala de teologia. Aqui é campo de guerra. Quem está comigo na batalha? Erebaia, Recalabaracanda. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Oh meu Deus. Eu já vou pregar, mas pega na mão desta pessoa que está do teu lado agora. Pega. Pega na mão dele e levante a mão dele para cima. Levante a mão dele para cima, porque nós vamos entrar nos céus aqui agora. É pé no chão e cabeça no céu. Quer ver a coisa avançar? Olha para cima. Quer ver o ministério crescer? Olha para cima. Quer ver a família abençoada? Olha para cima. A primeira visão de Isaías é prospectiva. O que é isso, pastor? Visão para cima. Levante a mão desse irmão agora. Se ele não falar nada, chuta a canela dele, pisa no dedão dele. Só não pode ficar de boca fechada agora. Levante a mão dele para cima agora. Barreiras começam a cair agora. Demônios vai começar a largar as famílias agora. Aonde tiver caroço, vai desaparecer em nome de Jesus agora. Levante a mão dele. Só quem está em batalha. Aumenta o barulho de glória a Deus agora. Sobe o nível. Sobe o nível. Tá ficando bom. Pode melhorar.
me segurar, não sei até quando. Mais baixinho. A primeira visão de Isaías é uma visão para cima. Se puder deixar iluminado o povo, que Deus está falando algumas coisas comigo aqui. A primeira visão de Isaías foi para cima. Está na hora da igreja olhar para cima. Quer ser feliz? Olha para cima. Quer ser abençoado? Olha para cima. Quer ver a coisa avançar? Olha para cima. Eu poderia desossar isso daqui agora na minha simplicidade, mas o coração está faltando sair pela boca, porque eu preciso chegar no coração da mensagem logo. Eu não posso fazer rodeio. Eu não vim aqui fazer rodeio. Eu vim aqui ser profeta. Então olhe para mim aqui. Por quê, pastor? Porque quando Isaías olhou para cima, irmã, a ficha dele caiu. Como, pastor? Ele percebeu que tinha 2 tronos e que ele estava dando moral para o trono mais fraco, ou para o trono fraco, para o trono que não muda, que não resolve, que não dá solução. Pastor, mas tem 2 tronos no texto. A Bíblia só está falando que tem um, tem 2. Mas o texto está dizendo que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só tem um? Não, tem 2. É que a gente lê a Bíblia rápido demais e às vezes a gente não enxerga essas pérolas. Mas tem dois tronos. Pastor, me prova. Na minha simplicidade. Olhe para cá. Quem deu a senha foi ele. Quando ele disse: no ano em que morreu o rei coroa, rei cetro, rei vestes reais, rei palácio, rei trono, e no contexto trono de baixo. Quando ele olhou para cima, ele viu um trono que é mais poderoso do que esse. Segura aí, porque rema. A ficha dele caiu. Ele percebeu que não avançava, não progredia, não crescia, porque ele estava dando mais moral para o trono de baixo do que para o trono de cima. Tem 2 tronos no texto. Um é de cima, o outro é de baixo. E a ficha caiu. Aonde, pastor? Ele percebeu que o de cima era mais poderoso. Me prova. Se não der glória, tá ruim, hein? Quer ver? O trono de cima é mais poderoso do que o trono de baixo. Vou começar light. Primeiro, o trono de baixo, a morte alcançou. O trono de cima, a morte não alcança. O trono de baixo faliu, o trono de cima não fale. O trono de baixo pega, o trono de cima não pega. O trono de baixo promete e não cumpre. O trono de cima promete e segura a palavra até o fim.
O trono de baixo trabalha com a impossibilidade. O trono de cima tudo é possível. O trono de baixo não realiza sonhos. O trono de cima realiza sonhos. Lá vai. Para quem quer dar glória de verdade, lá vai. O trono de baixo não salva, não cura, não liberta, não batiza, não leva para o céu. O trono de cima salva, cura, liberta, batiza, liberta. Estenda as tuas mãos para cá agora. Estenda as tuas mãos para cá agora. O que vai sair desse altar agora vai sair como míssil. Estenda as tuas mãos agora. Interceda pela minha vida. Eu quero pedir aos meus pais que estendam as mãos agora, porque o que eu vou liberar em cima deste altar é a espinha dorsal de toda a nossa teologia. O inferno não gosta de ouvir, mas vai ter que recuar agora. Lá vai, noiva do Cordeiro. O trono de baixo está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono de cima está ocupado, está ocupado. Catuca ele, diga: pode dar glória, está ocupado. Catuca ele, catuca ele. Catuca ele, diga: pode dar glória. O trono está ocupado, diga. Não, você não falou, chacoalha ele. Catuca ele. Catuca ele, diga: o trono está ocupado, pode dar glória. Pode dar glória. O que é teu não depende do trono de baixo. O que é teu depende do trono de cima. Você não depende da alta de dólar. Você depende da palavra do que está no trono de cima. Você não depende de quem sobe no poder ou quem desce do poder. Você depende de alguém que está lá no controle de todas as coisas. E ele me trouxe do estado de São Paulo para te dizer que aqui no trono de baixo está em crise, mas o céu, o céu não entra em pânico. Para a gente orar e amanhã eu continuo. Eu vou tentar te descrever com a Bíblia o que está acontecendo lá agora. Aqui no contexto, os homens estão arrancando os fios de cabelo da cabeça que nem tem mais. Homens inteligentes se reúnem em volta da mesa na ONU para tentar achar uma solução para o problema da terra e não me encontra. Tá tudo virado. Só que lá tá tendo um culto agora. E eu vou te falar na minha simplicidade. O pregador que está pregando lá não é meia boca como o André Matias, não. Comedor de arroz e feijão. O pregador de lá é fogo puro. Eu desconfio que ele é pentecostal, viu? Os olhos dele é como duas tochas de fogo. Posso falar uma coisa para você? Se você se escandaliza com Alice Neide se movimentando para lá e para cá, o pregador se manifesta para lá e para cá, irmão, a Bíblia diz que o trono dele se move no meio da adoração. E eu acho que os jovens vão ficar bravos comigo agora, mas quem manda o avivamento lá não é os jovens, é o pessoal da terceira idade. Tem 24 velhinhos da cabeça branca. Fogo.
E eles é tipo Alice e Neide, assim, com coreografia. Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11, diz que eles se prostram diante daquele que está sentado sobre o trono. Eles tiram a coroa da sua cabeça e o adoram, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, honra e glória. Se levantam, colocam uma coroa na cabeça e o adoram. E assim é 24 horas. Eu não sei se eu vou te escandalizar, mas eu vou falar. Não gosta de glória? Não gosta de adoração? Esquece lá. Porque tá chovendo, tem anjo dizendo santo. Tá fazendo frio, tem anjo dizendo santo. Calor, santo. Prova, santo. Vitória, santo. Ele amachaia. Parece que eu estou vendo descendo sobre esta multidão agora uma unção tão extraordinária, que enquanto a igreja está adorando, tem milagres acontecendo aqui agora. Eu tenho 5 minutos. Tem alguém que acredita nessa palavra ou não? Com todo carinho, cutuca alguém, diga: vai olhar para cima ou vai ficar dando moral pro trono de baixo? Não, você não falou. Você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: e aí, meu irmão? Vai olhar para cima ou vai ficar dando moral pro trono de baixo? Pelo amor de Deus, fica com o teu pé aqui, mas coloque a tua mente lá. Por quê, pastor? Eu encerro. Apocalipse capítulo 5. João viu o que Isaías não viu. E o que João viu, pastor? Eu vi. Na destra daquele que estava sentado sobre o trono. Sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. A palavra escrito no original dá a ideia de história. De fato é o plano de redenção de Deus. Está todo naquele livro. E até então não está exposto, porque João disse selado com 7 selos. E aí a gente poderia desossar a área escatológica, mas não é a mensagem. O que eu quero que você entenda é que toda a história da humanidade está na mão daquele que está sentado no trono. E aí eu vou profetizar para quem crê. Tua família está na mão dele. Teu casamento está na mão dele. Teu ministério está na mão dele. Eu estou sentindo que eu estou pregando para gente bombardeada. Eu estou sentindo que eu estou pregando para gente que veio aqui hoje, que está em busca de uma resposta, porque o trono de baixo te decepcionou. Você bateu em algumas portas no trono de baixo e deu tudo errado. Mas o céu está usando a minha boca para dizer que tem alguém no trono de cima, no controle de todas as coisas. E ele está falando na minha boca que ele tem a última palavra para virar esse quadro.
Se eu fosse você, eu olhava para lá agora. Por favor, levante as duas mãos para cima agora. Que lindo, gente. Que cena linda que eu estou vendo daqui de cima. Feche os olhos. Já tem alguém profetizando, eu estou vendo daqui. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Isso. Eu já estou ouvindo a língua alemã, inglesa, hebraica, aramaica, japonesa, suíça, italiana. Dê glória no fogo. Adore no fogo. Pregue no fogo. Receba fogo. Fogo. Vai descer glória de Deus aqui agora. Espírito de Deus. Se é verdade que o trono de cima é mais poderoso do que o trono de baixo, aonde tem uma mão levantada e glória de verdade na boca, enche, enche, enche. Vai ter gente que não vai aguentar, fica sentado na cadeira. O Espírito de Deus começa a te encher agora, agora. Agora, Ele está dizendo que quer se revelar na sua crise. É na morte do rei Uzias. Pastor, não estou entendendo. Deus vai permitir algumas perdas. Deus permitiu algumas perdas. Deus está permitindo algumas perdas para te aproximar do trono de cima. Deus está permitindo algumas coisas acontecer para você se aproximar do trono de cima. Deus está usando a minha boca para dizer que é na crise que Ele vai se manifestar. É agora. É agora. Porque eu estou pregando para a gente que o céu está desabando na cabeça dele. Estou pregando para a gente que quanto mais ora, piora. Quanto mais consagra e vê as coisas andar, está tudo indo de mal a pior. Eu estou pregando pra gente que está me ouvindo aqui, que entrou aqui com gosto de sangue na boca, querendo se matar. Quer ouvir a voz de Deus? Lá vai. Tem gente que entrou aqui hoje. Ou o Senhor fala comigo, ou eu vou fazer desse jeito, desse jeito e desse jeito. Deus mandou eu te dizer que Satanás até tinha preparado a arapuca, mas no glória a Deus desta igreja, o laço está sendo quebrado agora. Só quem crê se coloca de pé e abre a boca para dar glória a Deus. Nós já vamos orar. O teu Deus é especialista em se manifestar na crise. Inclusive, avivamento começa aí. A insatisfação é o estupim para que haja um avivamento. É agora mesmo. É agora mesmo. E não dá para tampar o sol com a peneira. Você sabe que você não está bem. Eu vou rasgar o verbo, lá vai. Ele está permitindo aquilo lá. Ele está permitindo algumas coisas acontecer. É porque Ele está com saudade.
daquela época que você era mais simples, de que você vinha para o culto desarmado, não vinha como telespectador, para dar nota para quem prega, para dar nota para quem canta. E está com saudade daquela época que a gente era mais sensível, mais chorão, não precisava de ter hermenêutica, homilética, exegética, para a glória de Deus chegar. Aí ele está tocando em algumas feridas. Sabe aquela ferida que você diz: aqui não mexe não, Jeová, porque se mexer vai doer? Você já percebeu que ele está mexendo aí? Está sangrando, está doendo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que está na hora de se aproximar do trono de cima. E se você tem coragem, eu vou fazer 3 apelos. Primeiro, vou inverter os valores, porque prioritariamente é feito ao não crente. Mas o Senhor falou para mim: chama os teus irmãos, chama as tuas irmãs, que por algum motivo se afastou, parou. Eu não sei o que o trono de baixo te fez, mas o trono de cima te ama. E o primeiro apelo é para você. Cadê você que é meu irmão em Cristo Jesus? Cadê você que é minha irmã em Cristo Jesus, que por algum motivo parou? O trono de cima mandou eu te chamar. Vem, 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 levanta-te, vem. vem, vem. Não perca tempo, vem. Tá chamando. Tem muita gente, vem. Tá vindo no corredor chorando, vem. Vem, vem, Vem. vem, vem. Não demore, pelo amor de Deus, vem. Vem,